Divino Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo de aqui estarmos novamente, com a tua permissão, sob o teu amparo, reunidos nos espaços espirituais da nossa Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para a realização deste nosso despretensioso estudo sobre o texto de Gênesis de Moisés, utilizando-nos do material do nosso companheiro já desencarnado, Honório Onofre de Abreu, que tivemos a honra de estudar, de receber como presente de uma amiga, material que estudamos, estamos trabalhando em conjunto com os amigos. Agradecemos, pedimos o amparo dos nossos mentores, amigos, na nossa casa, para que realizemos o melhor ao nosso alcance, no clima da fraternidade, da solidariedade, veiculando os princípios espíritas nobres, conforme Allan Kardec nos legou. As tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então, dando prosseguimento ao estudo, depois de um longo intervalo, estudo de Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 14. Então vamos lá. Vou fazer a leitura a partir do versículo 13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Muito bem, nós já trabalhamos o versículo 13 no último estudo, e hoje vamos partir para o versículo 14, que diz o seguinte: E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Nós vemos aqui uma cadência no versículo 13. No primeiro, tivemos como objeto de análise no mês primeiro, e agora estamos no segundo mês. O número 1, nós já aqui trabalhamos bastante, temos aprendido, que define a unidade, define simbolicamente a informação, e o número 2 simboliza o tempo da formação dessa informação na terra do coração. Primeiro, concordando com aquela informação, adotando-a como princípio norteador dos passos, das atitudes e das ações, assim começando o processo de formação na terra do coração, que vai se dar pela operação nessa terra seca. A terra seca, a terra enxuta, define o plano da consciência desperta. Simboliza o plano da consciência desperta, em que nós vamos identificar com clareza os nossos padrões interiores.
Nesse caso, nós vamos fazer aquela separação, digamos assim, do campo abstrato dos sentimentos e das ideias. Lembrando que os sentimentos são fontes das ideias e um sobre o outro reage. Um sobre o outro se alimenta e retroalimenta. Então é importante aquele trabalho de firmeza de propósito, fidelidade ao propósito, porque esse propósito vai necessariamente nos levar à alteração de padrões dos nossos sentimentos pela nova prática a ser implementada. Porque a formação de uma filosofia de vida na terra do coração, como o Espiritismo, implica em mudança de hábitos, mudança de padrões de comportamento, mudança de atitudes, alteração até no vocabulário, na forma de expressão. Enfim, vai nos exigir uma nova tomada de posição na sociedade, no campo da sociedade. Porque o nosso trabalho vai ser fomentar no contato social, pela indução positiva, a formação, a transformação moral daqueles que nos rodeiam, que convivem conosco. Então, o segundo mês define o tempo da formação e nos fala com muita ênfase também que é o tempo, o momento da reencarnação, a vida física. Porque é na vida física que nós realizamos a transformação moral pela mudança dos padrões de comportamento. Esse é o ponto e que é desafiador para todos nós, porque significa quebrar paradigmas internos, muitas vezes estabelecidos há milênios, com os quais nós nos comprazemos e nos compactuamos, inclusive em associação com as mentalidades que se afinizam com essas ideias. Então vamos criando os grupos, vamos lembrar que o joio e o trigo vão crescer juntos, crescem juntos até a época da ceifa, e depois são atados em molhos. Esses molhos definem os molhos ou as ligações ou os liames magnéticos. Esse é o significado. Então, magneticamente, nós vamos nos associando e quando desencarnamos, nos agrupamos com base nisso no mundo espiritual. E como estamos aí atravessando uma transição planetária dolorosa, difícil, estamos aí no limiar das transformações do orbe no mundo de regeneração e espíritos complexos, endurecidos, revoltados, violentos, viciosos já estão sendo retirados do globo. Isso é importante levarmos em consideração. Porque a senha para a permanência no globo, no orbe, é dada por Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Terra do coração renovada e o planeta Terra renovado em consequência dos espíritos renovados. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então essa é a nossa senha principalmente para nós espíritas cristãos, que temos informações muito claras, nítidas do processo. Aí na pauta do que estamos estudando, no versículo 14.
a terra estava seca, ou seja, consciência desperta, consciência nítida dos padrões a serem alterados e daqueles a serem adotados. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, nós já estudamos no capítulo 7, versículo 11, que o dia era o 17. Agora nós temos o dia 27. Qual é a diferença? A diferença era o seguinte, diferença é que o 1 define unidade divina a ser implantada no ciclo setenário. Porque até para que nós adotemos a informação, nós precisamos de um ciclo. Porque durante muito tempo nós vamos ficar, como se diz, contestando aquela informação. Ah, será que é verdade mesmo? Será que o espiritismo é verdade? Será que existe um mundo espiritual? Será que a reencarnação é uma realidade? Então nós vamos levar um tempo, metade de um tempo, para concordar com a ideia. Depois nós vamos, então, quando nós estamos convertidos àquela ideia, concordamos com aquela ideia, então nós vamos partir para a formação da ideia. Por isso aí, o 27 simboliza isso, o 2 mais o 7, um ciclo para a formação da ideia. Um ciclo para a formação. É uma ideia para nós trabalharmos aqui. Por isso que o progresso é lento. O progresso. Então, nós vamos ter, por exemplo, oportunamente, um ciclo também, um ciclo para testemunhar a transformação. Para testemunhar. E, durante esses ciclos não são departamentalizados, digamos assim. Eles se interagem. Então, por exemplo, no ciclo da formação, novas ideias vão sendo adotadas. Quando nós estamos na faixa, no tempo da transformação, que vamos ter um tempo para um ciclo para a transformação, evidentemente que esse 3 já define o 1 numa nova dinâmica. É uma ampliação do terreno. Então, novas informações descem dos planos superiores para aquele que já está operando no campo do testemunho, exemplificando a sua transformação. Está claro aí, Luiz? Então, são as ideias que nós vamos estudando. Evidentemente que no calendário terreno não existe o dia 37 do mês. Não existe. Estamos trabalhando com ideias que possam nos ajudar a compreender o assunto. Então, esse dilúvio que ocorreu, a chuva, no ponto de vista filosófico, sem embargo, que houve uma chuva torrencial num determinado ambiente, porque isso está na pauta dos fenômenos naturais, determinados locais passam por esses dilúvios ocasionais para operar ali uma renovação naquele terreno. Nós estamos trabalhando aqui com a ideia de uma chuva de experiências que vão trazer novas informações, simbolicamente falando. Esse é o ponto. Uma chuva de informações para serem depois operacionalizadas no terreno seco, que é o campo da consciência desperta, em que o conhecimento adquirido vai nos permitir operar. E operando no campo do coração, na faixa de serviço que o conhecimento nos permite operar, que é primordialmente no coração, necessariamente o que estamos elaborando no coração vai se concretizar
no mundo material, pelo contato social com os irmãos. E aí, esse é o ponto importante, porque na sociedade temos aqueles três grandes grupos abordados por Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14, que são os selvagens, os semi-civilizados e os mais adiantados. Os mais adiantados são os religiosos, os que já têm grande conhecimento intelectual, mas entre os mais adiantados, mesmo entre os mais adiantados, vamos encontrar aqueles cristalizados nas paixões, ainda associados aos selvagens e semi-civilizados, nas, nas questões das paixões e dos desejos complexos. Então, os mais adiantados, por exemplo, nós, com o conhecimento espírita que nós adquirimos, nos colocamos entre os mais adiantados. No mínimo, intelectualmente falando, pelo conhecimento que nós já adotamos. Então é preciso agora fomentar, fermentar o bolo, a massa, conforme já estudamos aqui, aproveitando a simbologia da parábola da mulher, no capítulo 13 de Mateus, que Jesus, Mateus vai dizendo o seguinte: o reino do céu é semelhante a uma mulher que toma do fermento e o introduz em 3 medidas de farinha, até que isto tudo esteja levedado. As 3 medidas de farinha, no campo abrangente do ciclo de evolução na Terra, podemos tranquilamente entender como sendo o ciclo que Moisés iniciou, o ciclo que Jesus iniciou e o ciclo que a doutrina espírita inicia. E, dentro do ciclo espírita, as 3 medidas de farinha, os 3 aspectos do espiritismo, a filosofia, a ciência e a religião, em que nós vamos, então, mergulhar a nossa característica individual na nova informação, que é a filosofia, para a formação, que é o aspecto da ciência, que faz alusão ao plano experimental metódico da prática diária, que vai desaguar nos terrenos da renovação dos sentimentos e na renovação social, que é a transformação moral. E esses 3, essa nossa inserção no processo, na trilogia da doutrina espírita, vai nos fazer interagir de forma bem qualificada no contato social com esses 3 grandes grupos citados por Santo Agostinho, que aguardam as alvíceras da Boa Nova, aguardam os exemplos, os fatores indutivos, propositivos de quem, como nós, se encontra na esfera de uma filosofia extremamente qualificada como é o Espiritismo. Então esse é o nosso ponto para o qual nós chamamos a atenção dos companheiros. Então, estamos trabalhando e no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Ou seja, depois do processo iniciado no versículo, lá no capítulo 7, versículo 11, no dia 17, formação, conversão à informação. Chegando agora no plano dos 27, da formação da informação. Ok, já estamos convencidos, adotamos, concordamos, agora vamos formar. E
Podemos aqui falar didaticamente, simbolicamente, que a terra estava seca, por quê? Porque nós fizemos a separação entre paixões, sentimentos nobres, e estamos agora adentrando no que podemos aqui simbolicamente de definir como sendo o tempo do 37º dia, simbolizando o ciclo do testemunho, transformação, que é o tempo da concretização no plano social pela reencarnação. Por isso é que somos chamados a exemplificar. O exemplo arrasta. O exemplo atesta a renovação individual de cada um de nós e vai comunicar, vai transferir para quem nos observa uma notícia importante a ser reproduzida na Terra, ser reproduzida e multiplicada. Agora, nós estamos trabalhando então com um tempo em que não haverá, pelo menos nos nossos corações, não deve mais haver o ódio, não devemos mais fomentar a iniquidade e tampouco condenar o próximo. Estou trabalhando aqui com os conceitos da questão 171 do Livro dos Espíritos, para quem depois quiser estudar o assunto lá, que é o fundamento da necessidade da reencarnação. Nós reencarnamos com o objetivo de retirar do coração o ódio, a iniquidade e a tendência a condenar o próximo. E é o que estamos falando aqui com outras palavras. Nós reencarnamos para alterar os sentimentos. E o sentimento que está na base aqui, na gênese do ódio e da iniquidade e das condenações, é o egoísmo. Assunto trabalhado na questão 171. Somente entre os egoístas se encontram o ódio, a iniquidade e os castigos sem remissão. Então, a nossa dinâmica espírita, cristã, exige que nós eliminemos o egoísmo, consequentemente, o ódio, porque existe o ódio disfarçado, amigos. Existe o ódio disfarçado. Quando nós não respeitamos, por exemplo, aquele mandamento que define: não dirás falso testemunho contra o seu próximo, conhecedores dos mandamentos, e nós vamos aí caluniando o próximo nas redes sociais, postando mentiras sobre determinadas personalidades. Nós estamos, amigos, embora escondidos sob a carapaça da religiosidade, nós estamos sendo hipócritas, estamos fomentando ódio, estamos nos utilizando de um sistema sórdido, que é lamentável que nós vamos vendo. Falando de nós espíritas, temos visto espíritas com conhecimento adotando a tribuna espírita para extravasar sua sordidez interior, travestida ou revestida por uma linguagem melíflua, enganando a muitos, destilando um ódio mal disfarçado, uma hipocrisia. Então nós não podemos, amigos, eu tenho falado isso nos nossos últimos estudos, quem assim procede se associa magneticamente a um fluxo de ideias que percorre a sociedade, e esse fluxo de ideia é como se fosse um comboio, um trem, que traz espíritos acoplados a esse fluxo de ideia.
de ideias. Na pauta da questão 459, na pauta da questão 467, o pensamento atrai, o desejo chama. A nossa responsabilidade é muito grande. É muito grande, porque nós vamos ser responsabilizados pelo que estamos fomentando nos corações, principalmente dos neófitos, que vão, às vezes, conectar-se com as nossas ideias, nossos estudos, que vão permanecer aí nos domínios virtuais, vão comprar nossas ideias. Então, o nosso trabalho aqui, no estudo Comércio Nosso, é chamar a atenção para a responsabilidade. Se somos espíritas, se nós nos dizemos espíritas, vamos então nos conscientizar do significado que Allan Kardec atribui ao termo espírita cristão. Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 28. Os amigos podem depois estudar com detalhes que Kardec vai. Como Kardec define o verdadeiro espírita. É importante, nós que nos dizemos espíritas, no mínimo, conhecemos Allan Kardec. Conhecemos codificação. Porque, infelizmente, como somos imperfeitos, os médiuns também são imperfeitos. E os médiuns, os palestrantes, têm veiculado ideias contrárias à doutrina espírita nas suas fundamentações, que é uma doutrina humanitária, humanística, solidária, fraterna, que não fomenta o ódio, que nos chama a atenção para cumprir as leis de Deus. Então, se nós somos espíritas e não estamos observando isso, estamos agindo de forma equivocada. Vamos ter cuidado, porque nós temos tido notícias de que no mundo espiritual temos muitos irmãos espíritas em dificuldade, em sofrimento, porque se aproveitaram da oportunidade espírita para propagandear mais o eu, ideias pessoais, do que a própria doutrina espírita, e fizeram adulterações sutis no âmbito doutrinário, quando não fizeram adulterações realmente concretas, aí registradas nos livros. Esses irmãos sofrem muito, porque eles vão implorar por uma nova oportunidade para desfazer os equívocos. Então, amigos, vamos procurar chegar na pátria espiritual com menos arrependimentos. Todos nós levaremos um grau de arrependimentos, mas que esses arrependimentos não sejam por termos agido de forma subrepetícia, da forma como a serpente, aqui do texto de Gênesis que temos estudado. A serpente simboliza aqueles que ardilosamente, com conhecimento de causa, enganam, sutilmente vão inoculando a peçonha de um fermento complexo no âmbito doutrinário. Então, por isso que nós temos dito aqui nos nossos estudos, menos médiums, mais Allan Kardec. Menos médiums, porque são falíveis, têm seus interesses. Muitos não estudaram a doutrina espírita a fundo. O que nós podemos constatar, pelo que vem sendo aí divulgado que eles disseram no tempo que aqui estiveram, nós vamos constatando, que não estudaram o assunto. Foram médiums confiáveis, veicularam ideias de cunho nobre, sim, mas não estudaram a doutrina espírita, que é o que nós lamentavelmente constatamos. Fizeram muita caridade? Fizeram muita caridade, mas não estudaram a doutrina espírita. E cometeram equívocos.
Tudo isso está sendo hoje colocado à tona na sociedade porque são chegados os tempos em que nada há oculto que não haja de ser revelado. Nada há oculto que não haja de ser revelado. Então é por isso que o nosso foco deve ser o da instauração, o campo da consciência desperta, que a terra seca, amigos, da doutrina espírita, para que ela saia de nós sem adulteração. Sem adulteração. Conforme desceu do céu para nós. Na parábola, no episódio da tempestade, em que Jesus acalma a tempestade estando no barco, se nós formos estudar no texto de Marcos, por exemplo, se não me engano lá no capítulo 8, me parece, ou capítulo... Deixa eu me confirmar aqui com os amigos aqui. Se não me engano, é o capítulo 8 de Marcos. Marcos vai dizer... Marcos... Deixa eu ver aqui... Não é no capítulo 8, não. O capítulo que trata da tempestade, Jesus acalma a tempestade, se não me engano, é Mateus 8. Vamos buscar aqui. Se você achar aí, Luiz, me fala. E Mateus... Deixa eu me localizar aqui. Vamos ver se é Mateus 8, porque Mateus... Aqui, ó. É Marcos 4, 35 a João traz 41. também, né? Mas aqui no Marcos o texto é mais significativo, porque, vejam bem, Marcos 36, capítulo 4. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Olha que interessante. Então eles levaram Jesus assim como estava, ou seja, qual que é aqui o ensinamento sutil? É que não houve Jesus entrou no barco assim como ele era, como ele estava. Ou seja, hoje, evidentemente, Jesus não está mais fisicamente entre nós. Mas hoje, Jesus para nós, ele simboliza a doutrina espírita que entra na nossa casa mental, que é a arca que estamos aqui estudando. A arca é a casa mental, simboliza a casa mental, com seus 3 departamentos: subconsciente, o consciente e o subconsciente. O barco. Então Jesus entra hoje filosoficamente na nossa casa mental, já formada, elaborada, preparada. Então ele deve entrar, ou seja, a doutrina espírita deve entrar assim como ela está, pura, cristalina, para que assim ela saia, por meio dos exemplos, das palavras, das atitudes, sem adulteração, para que aqueles que não conhecem passem a conhecer. Mas quando nós adaptamos segundo os interesses, as preferências, nós aí estamos fazendo adulteração. E o mandamento é claro: não adulterarás, não dirás falsos testemunhos contra o seu próximo. Porque é o seguinte, amigos, nós, na pauta do que deve ser revelado, nós temos um guia seguro. Já que nós queremos revelar o que o próximo faz, isso deve ser revelado, mas qual que deve ser a tônica? A tônica deve ser a verdade. Aprendemos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 20 e 21, que é preciso realmente revelar quando as imperfeições do próximo causam prejuízo a terceiro. Mas o ponto fundamental deve ser a verdade. Porque se eu revelo o que não é verdadeiro, isso é calúnia, difamação, é mentira.
Então, nós estamos descumprindo os mandamentos que dizemos professar. E, evidentemente, que nós que somos religiosos, batemos no peito e amamos a Jesus, dizemos que o sangue de Jesus tem poder, mas nós não respeitamos os mandamentos, certamente no mundo espiritual teremos dificuldades. Então, fico alerta para os amigos, muito cuidado com o que vai sendo dito acerca do próximo. Comentários aí, Luiz? Não, sobre essa verdade que você falou, e eu acho que no próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos alerta de falarmos, você falou aí, trazer a verdade à tona, mas também trazê-la de uma forma misericordiosa com aquele que está sendo, por exemplo, sendo acusado ou condenado, né? Sim. Como é que fala? Trazer à tona a verdade, mas não deixar de acolher aquele que é o que. Como é que fala? Fugiu o termo aqui. O que está cometendo É a injustiça. Exato, exato. O livro, o Evangelho é muito claro. É preferível que caia um homem do que muitos virem a cair por sua causa. Porque senão a gente vai fazer uso da verdade, na verdade, não por conta da verdade, mas pelo mal que aquela verdade vindo à tona vai fazer ao outro. Mas isso aí é um problema filosófico que você pode derrapar no sofisma. Não, deve fazer. Não estou falando que não deve fazer. Sim. Não deve fazer. Né? Eu estou falando assim. Olha, Jesus foi muito claro. Jesus chamava os fariseus de raça de víboras. Não, eu não estou falando Agora, isso. o sentimento interno de Jesus, evidentemente, que era isento de ódio. Mas ele dizia a verdade. Eles eram raça de víboras. Fazendo alusão aí com esse movimento de enganar propositalmente falando. Que é o que nós vemos hoje na sociedade. Nós vemos na sociedade. Tá certo. Então, nós vamos orar por aquele que assim faz, mas nós vamos salvar os outros daquelas infâmias. Vamos revelar. Esse é o ponto. A pessoa opta por enganar, ela vai arcar com as consequências disso. Nós precisamos salvar o próximo desse movimento. Mas a tônica tem que ser a verdade. Não pode ser a mentira. Porque aí é calúnia, difamação, é ódio, sordidez de espírito. Nós dizemos inverdade sobre qual próximo, qualquer que seja esse próximo. E hoje nós vivemos o tempo, amigos, em que esse nosso discurso aqui, essa nossa questão, até perde um pouco o sentido, porque as redes sociais estão levantando todas as questões enterradas no tempo. Tudo está sendo levantado, tudo está sendo revolvido e colocado na superfície, porque a terra está seca. É preciso identificar o joio e o trigo. Ah, mas o fulano disse isso quando estava aqui reencarnado? Disse. Então vamos orar por ele, mas a verdade é essa. Vamos orar por ele. Ele era perfeito, infalível? Não. Mas a verdade é essa. Esse é o ponto. Então, querendo ou não, de qualquer forma, está tudo sendo revolvido. Kardec até fala disso no livro A Gênese. Hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, mas as da humanidade. As entranhas da humanidade estão sendo colocadas na superfície. Estão sendo colocadas na superfície. Então, por isso é que o nosso esforço deve ser pela busca da lisura doutrinária.
da lisura quanto à vivência do Evangelho. E ajudar aqueles que são enganados, revelando os falsos profetas. Porque esse é o nosso papel. Foi o que Jesus fez entre os fariseus, entre os judeus daquele tempo. Revelou os falsos profetas, os apontou. E foi crucificado por isso. Nós também seremos crucificados, não mais fisicamente falando, mas nós vamos ser crucificados, inclusive, por os próprios companheiros de ideal espírita, que estão afastados do estudo sério, sistematizado e profundo da doutrina, que ouvem mais médiums do que Kardec, e se perdem no cipoal das causas e dos efeitos complexos da sociedade. E vão sendo levados pelos insensatos na corrente que se estabelece no mundo. E o dilúvio, o que permanece, o dilúvio é a chuva complexa. Nós que estamos assistindo toda essa insanidade, temos que ter muita calma e serenidade, porque nós já temos um conhecimento espírita, que nos posiciona numa faixa de serviço de acordo com essa ideia, que nos permite identificar o território com clareza. Não é isso que os romanos faziam, meu caro Luiz? Os romanos, quando iam para as campanhas, eles não observavam o terreno, estabeleciam as estratégias ali com base no terreno, escolhiam o melhor local para edificar o acampamento, fazer ali as circunvalações, como César fazia, por exemplo, o campo bem estabelecido, as legiões bem disponibilizadas e distribuídas no terreno. Nós estamos hoje aproveitando toda essa experiência adquirida de uma forma complexa para identificarmos o território de acordo com a filosofia espírita. E assim estabelecemos estratégias para ajudarmos a população em desespero, os desesperados, os revoltados, os perdidos, em meio ao jogo dos interesses ideológicos, filosóficos, na pauta do materialismo, na pauta do egoísmo, e não conseguem identificar Jesus e sua filosofia nobre de vida. Então, nosso papel é esse. E é por isso que aqui no versículo 16 está dito: sai da arca, tu, tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, que vamos estudar. Versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: essa conversa de Deus com Noé é interessante nós aqui analisarmos. Primeiro momento, a orientação superior é constante, não falta. Mas, legitimamente, Deus vai dialogar com Noé, que representa aquele que saneou o seu mundo interior, superou o dilúvio, está no combate contra as más tendências, identifica a chuva, se a chuva das ideias, qual a natureza da chuva das ideias, para ele adotar a ideia correta, a ideia bendita, para ser aplicada aquele tripé operacional definido por Kardec: trabalho, solidariedade, tolerância. Esse é o tripé operacional prático em que nós vamos praticar
a filosofia espírita, filosofia, ciência e religião, o tripé do trabalho, da solidariedade e da tolerância. Então falou Deus a Noé dizendo, nós temos repetido aqui com muita frequência a fala de Paulo em Hebreus, havendo Deus falado antigamente pelos profetas, hoje ele falou-nos pelo próprio Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual é a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, nós aqui já estamos num patamar de evolução, num ciclo operacional de evolução, em que nós já não precisamos mais de profetas. Nós já somos capazes de identificar Jesus como modelo e guia, o tipo mais perfeito. É a ele que temos que ouvir, conforme nós aprendemos na passagem da transfiguração, em que Jesus ali estava transfigurado, dialogando com Moisés e Elias, e Pedro, que não entendeu o processo, disse a Jesus, bom é estarmos aqui, mestre, porque assim podemos fazer 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, outro para Elias, e continuou falando, quando então veio a voz, veio a nuvem, tampou aquela visão, e como se dissesse a luz, então, falando, como se dissesse, como se estivesse falando com Pedro, simbolicamente, Pedro, não é você que tem que falar, não. Esse é o meu filho bem amado, a ele ouvi, em quem me compraz, a ele ouvis. Porque nós estamos muito cheios de ideias próprias, de ideias pessoais, e temos enganado a muitos com essas ideias. Precisamos ouvir a Jesus. E nós, espíritas, temos um intérprete extraordinário que nos ajuda a entender Jesus com as chaves do ensino universal concordante generalizado dos espíritos, que é Allan Kardec. Muitos médiuns respeitáveis do nosso movimento espírita brasileiro demonstram pelas suas obras, pelos seus livros, pelo que as ideias que transparecem, que eles não estudaram e não estudam Kardec a fundo, pelas ideias que permeiam as suas obras em franco contraponto, contraditório com o que a doutrina espírita nos diz. E só estudando a doutrina espírita nós vamos identificar nessa chuva, nesse dilúvio de obras, o que não está de acordo com o sistema que nós recebemos do alto. Esse é o ponto para o qual chama a atenção dos amigos. Porque nós estamos recebendo Jesus por meio, na forma da doutrina espírita, estamos adulterando, alterando Jesus no nosso barco. Ao invés de permitirmos que Jesus, sua filosofia, suas ideias, no nosso interior, promovam uma fermentação positiva, nós estamos alterando. Simbolicamente, estamos renegando Jesus novamente no mundo. E propagandeando a nós mesmos, não mais dando vazão concreta na vida à fala divina, por meio de Jesus e da doutrina espírita, que é o Consolador prometido, que vem restabelecer todas as coisas, nos fazer lembrar de tudo quanto ele nos dissera e acrescentar o que ele não pôde dizer, renegando tudo isso, deixando ainda permanecer, se alastrar no mundo nossas ideias pessoais complexas. Esse é o ponto. Porque nós temos uma grave responsabilidade de, no contato social, auxiliarmos os 3 grandes grupos, os mais adiantados equivocados,
sejam eles céticos, sejam eles ateus, e que não concordam com uma ideia de vida imortal, consequentemente se deixam bater pelo pessimismo, às vezes, nós estamos deixando de dar o nosso testemunho. Versículo 16. Sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Então, esse momento da arca e consequente saída agora para a ação em uma nova dimensão. Define o quê? Que nós trabalhamos no plano interno intensamente na conversão à ideia e no combate sistemático às inclinações más. Isso terrena dentro dos corações. Agora é a ação no campo, no testemunho operacional. No novo ciclo se abre. Um ciclo setenário, uma nova fase, o mundo da regeneração, para nós expressarmos com eloquência a transformação que nós já somos capazes de demonstrar. E porque operando a transformação significa que nós estamos irradiando sentimentos nobres em profusão, e esses sentimentos nobres é um campo receptivo para novas ideias que descem como? O pensamento atrai e o desejo chama, os sentimentos chamam. Então, os sentimentos nobres chamam para a nossa convivência os espíritos nobres, superiores, que vão, então, por esse movimento invisível, psíquico, vão inspirar-nos, lançar intuições de novas coisas, na pauta da progressividade da revelação. Que aprendemos que o Espiritismo não disse a última palavra, conforme Allan Kardec vem ressaltar. Disse a primeira palavra. Então, é o momento de nós prepararmos o coração para a recepção de novas sementes. Porque o progresso é incessante. O progresso é infinito. Então, sai da arca, tu, tua mulher e teus filhos. Então, a ordem é sempre dada ao patriarca, que simboliza o campo racional, a razão. Esse é o ponto. Então, o Honório escreveu assim, ó, os sofrimentos trazidos pelo dilúvio e o período de hibernação dentro da arca representam como que os momentos em que somos confinados pelas dores, dificuldades e experiências que nos são encaminhadas pelas providências superiores para refundição dos valores, refundição que vai ser demonstrada pelos sentimentos novos, bons sentimentos. Então, esse é o movimento. Agora, é sair da arca para operar, simbolicamente falando. Porque os pensamentos saem da arca 100% do tempo. Então, aqui é uma saída qualificada. É uma saída em outro plano. Não mais dentro do automatismo natural, mas é uma saída de uma qualificação moral mais elevada. Para que nós sejamos também os instrumentos de Deus, em ponto menor, falando
expressando a voz de Deus no mundo, pelo bem, pelo amor, pelos princípios nobres que nós abraçamos. Sai da arca, tu, tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Então, exteriorização da mentalidade e concepções que foram renovadas pelo dilúvio, ou o batismo das águas, com a determinação de operar, definido pelo padrão de sentimento, é o que nós já dissemos, para o processo de dinamização consciente da luz. Agora é o momento da dinamização consciente. Consciente. Então, como nós, vejam bem, é um movimento renovado dos primeiros movimentos lá do Jardim do Éden, como aconteceu na criação. Primeiro Adão, depois Eva. Então, aqui, primeiro Noé, depois sentimento. É o mesmo princípio. Primeiro a razão, adotando a ideia, e depois a exteriorização. Esse é o símbolo. O significado da palavra Eva é mãe de todos os viventes. Mãe de tudo que exteriorizamos. Fonte de tudo que exteriorizamos. Vamos trazer para a prática, que eu repito aqui ocasionalmente, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 7. Todo pensamento mau resulta de uma perfeição da alma. Perfeição é o sentimento mantido no coração exteriorizado, que fomenta maus pensamentos. As virtudes fomentam bons pensamentos. Então, quanto mais virtuosos, melhor a fonte das ideias. Melhores pensamentos são irradiados. E, consequentemente, sintonizamos com uma fonte superior, que são os espíritos aperfeiçoados. Os pontos mais abrangentes do campo racional do Noé são gerados, elaborados, criados pelo sentimento que é a mulher. É o sentimento, amigos, que dá concretude à ideia. Concretizam no mundo as ideias. Tanto nos atos, nas atitudes, quanto nas obras da humanidade. Então, as instituições nobres nasceram dos ideais nobres da humanidade, dos sentimentos nobres da humanidade. As instituições nobres, os institutos internacionais nobres, que lutam para melhorar o bem-estar da humanidade, que têm sido atacados também pela ignorância, principalmente religiosa, fundamentalista, e com os quais muitos espíritos têm feito coro, lamentavelmente. Então, o homem fecunda a mulher, filosoficamente falando, a razão fecunda o sentimento, e a mulher fecunda-se e recebe os componentes para a mulher para a fecundação e gestação para elaborar a criação. Repetindo, palavras, atitudes, ações e obras. Isso define que, doravante, o pensamento superior, que propõe claridade ambiente, vai depender da utilização dos padrões de sentimento. E significa que aquele que assim vai fazendo, amigos, ele sai do ciclo, ele interiormente, individualmente, sai do ciclo de expiações e provas e se posiciona na regeneração. Muito embora o orbe ainda como um todo esteja ainda vivendo os tempos das dores, das expiações, em grande escala. Vamos ainda demorar um bom tempo para concretizar na Terra a regeneração.
E o movimento bélico, como o que nós presenciamos, realmente é a demonstração mais eloquente de que não estamos ainda na regeneração, como se apregou e se acreditava. Quem estuda Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, está bem informado e concorda. Mas quem não estuda Allan Kardec e vai no embalo dos médiuns, que não estuda a doutrina e vem dizendo muitas coisas, está perdido por aí, sem entender esse movimento. Então nós vamos terminar aqui. Semana que vem vamos finalizar esse versículo 16 e estudarmos o versículo 17. Que Jesus nos abençoe.